Imaginem só a seguinte situação: o Brasil está jogando contra a Itália num torneio de vôlei nos Estados Unidos e a cada vez que os jogadores ou as jogadoras brasileiras encostam na bola, a torcida americana nos vaia. Eu tenho certeza que muitos torcedores daqui pensariam: que absurdo! Por que a torcida americana está fazendo isso? Toda vez que a gente encosta na bola, eles estão nos vaiando, que falta de respeito, que falta de profissionalismo, não é? Pois é, isso aconteceu recentemente na VNL aqui no Brasil, no Maracanãzinho, onde cada vez que os jogadores ou jogadoras americanas encostavam na bola, a torcida do Brasil os vaiava. Eles, a princípio, não entenderam nada, só que depois acabaram entrando na onda e acabaram até levando isso como com um espírito esportivo bem maduro, né, coisas que países de primeiro mundo fazem. E a atitude que o Brasil tomou é uma atitude que, ao meu ver, ela é totalmente antidesportiva, né, que mostra o quão pequeno nós estamos literalmente nos tornando em relação a esportes coletivos, porque essa atitude de você vaiar uma seleção como um todo, para mim mostra o quão pequeno nós estamos nos tornando. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, pessoal, que não é simplesmente, não é um vídeo sobre esporte, mas é um vídeo sobre comportamentos, né? Como que nós queremos que nós sejamos vistos pelos outros, porque a mudança de comportamento, ela está dentro de nós, não está na visão do outro. Então a gente precisa começar a se portar como alguém grande, a gente precisa começar a realmente acreditar que nós somos grandes e tomar atitudes de países grandes, de pessoas sensatas, de pessoas maduras, e não de pessoas emotivas, não de pessoas que levam tudo para um outro lado, acabando distorcendo todo um processo, toda uma coisa. Chegou até o ponto absurdo, né, do Brasil, da torcida brasileira, vaiar os Estados Unidos contra o Irã, como se o Irã também fosse um país maravilhoso, né, então não acontece nada de ruim lá, né, então chegou a beirar esse absurdo. Então, nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou tratar sobre isso, né, então tem esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, mas existem vários outros exemplos, eu separei mais dois que mostram o quanto que o nosso pensamento ele é pequeno, né, se comparado a pensamentos e atitudes de países de primeiro mundo. Você, por exemplo, dificilmente verá isso acontecendo se o campeonato for lá no Japão. Você não vai ver os japoneses vaiando torcidas, né, times que não sejam o Japão. Ou uma coisa é se o Japão estiver jogando contra um outro time e na verdade você não está vaiando o outro time, você está simplesmente torcendo a favor do seu time, né, do seu país. Aí tudo bem. Agora, a partir do momento que você está assistindo um jogo que não é de seu país e você começa a vaiar os atletas, isso mostra um desrespeito muito grande e mostra, na verdade, também uma falta de cultura e de não entender também o espírito esportivo. Outro exemplo que eu posso dar de como que a gente se apequena, né, muitas das vezes, e a gente não entende e não compreende isso, e isso acaba ficando muito nítido para quem é de fora, né, acaba falando: nossa, mas não é possível que para eles isso seja tão absurdo, seja tão coisa de outro mundo. Vocês devem se lembrar do episódio da Copa do Mundo de 2014, que se realizou aqui no Brasil, né, pessoal, e todo mundo, inclusive a imprensa brasileira, ficou absurdada com a atitude, né, da torcida japonesa, que limpou a própria sujeira, o próprio lixo que eles fizeram nos estádios. Isso saiu em toda a mídia brasileira como se fosse, nossa, um absurdo, os japoneses, olha o que eles fizeram. Gente, parabéns para os japoneses, e é por isso que isso é um dos motivos pelo qual eu sou tão apaixonado pela cultura japonesa, né? Eu que fiz judô durante muitos anos, entendo um pouco dessa cultura, e eles realmente têm essa preocupação, esse cuidado, né, de entender que um espaço coletivo ele vai ser desfrutado por outras pessoas, não é mesmo? Então, o que eles fizeram nada mais é do que uma noção básica de civilidade, que é você entender, compreender que aquele espaço que você usou, que você utilizou, ele não é seu, você está simplesmente se apossando daquele espaço por um breve, curto período, e outra pessoa irá usufruir disso depois, ou seja, você precisa e deve deixar o lugar limpo para que outras pessoas possam depois desfrutar do que você pôde desfrutar naquela hora, não é mesmo? Agora, tem muitas pessoas aqui no Brasil que se espantam com isso, por quê? Muito provavelmente porque são pessoas que pegam e deixam, por exemplo, uma bandeja suja de comida na praça de alimentação com a desculpa de que alguém vai limpar, né? Ah, não, tem alguém que limpe, né? Tem alguém que vai jogar esse lixo para mim, então eu deixo lá e vida que segue.
né, pessoal? Então, muito provavelmente, esse é um dos motivos que faz com que nós brasileiros estranhemos tanto, né, estranhemos tanto, né, essa questão de você sujar algo e você limpar, né? Então, para mim, isso é uma coisa muito básica, né, pessoal? Isso acabou se tornando público, né? E para mim, eu fico imaginando, né, na cabeça dos japoneses o que isso significa, né? Imagina você ver uma notícia dessa como se fosse algo muito grande, para uma coisa que é extremamente simples e básica de uma pessoa que respeita o próximo. Isso, na cabeça da pessoa que já tem isso dentro das suas entranhas, já tem isso dentro da sua personalidade, vai pensar: bom, então eles não são assim. Se eles estão achando estranho esse tipo de atitude, então eles devem fazer exatamente o contrário. Então, como vocês podem ver, essa é uma atitude que nós brasileiros tomamos, né, que mostra como a gente é pequeno nessa questão em relação aos outros e como a gente precisa e deve melhorar os nossos modos, né, na frente de outras pessoas. Outra atitude também, muito mais recente, que aconteceu agora, né, em 2025, acho que há 2 semanas atrás, com o Campeonato Mundial, né, teve um jogo entre Palmeiras e Al-Ahly, no Mundial de Clubes, e por conta, né, da possibilidade de uma tempestade um pouco mais forte, né, de alguns raios, a partida ela foi paralisada por cerca de quase 1 hora, né, e isso deixou não só a torcida brasileira, mas deixou até mesmo a imprensa brasileira, deixou eles com um ar de estranhamento, né? Como que se nem choveu, né? Se caíram somente 2 raios, por que que o jogo ele foi atrasado? Por que que todo o evento ele foi atrasado? Bom, num país sério, um país onde as coisas acontecem, um país onde existem protocolos de segurança, essas coisas acontecem realmente. Por quê? Porque o bem maior é a vida da pessoa, não é o espetáculo, tá certo? O espetáculo, ele pode ser adiado para um dia, 2 dias, uma semana, não importa. Agora, a vida de uma pessoa não pode ser adiada, não é mesmo? Então, colocar os atletas em risco, colocar a plateia em risco, isso é algo, né, que a gente não pode aceitar, e foi isso, né? Esse é o protocolo, né, dos jogos que são realizados lá nos Estados Unidos. Então, existem estados que utilizam esse protocolo de segurança, né? E daí tem gente aqui no Brasil que fala: nossa, imagine se eles jogassem futebol na Série B aqui do Brasil, ou no Campeonato Paulista, em que os jogos acontecem no meio de chuva, trovão. Pois é, isso mostra também o quão pequeno nós somos, né? O quanto a gente não valoriza a vida da pessoa que está lá trabalhando, da pessoa que está lá apitando o jogo, da pessoa que está indo assistir o jogo, ou seja, está todo mundo correndo um risco absurdo, sendo que isso poderia muito bem ser adiado, pessoal. Então, o que eu estou querendo mostrar com esse vídeo? Eu estou querendo mostrar com esse vídeo, pessoal, o quanto que essas atitudes que nós tomamos, né, que nós pensamos, seja da gente achar um absurdo, algo que é extremamente normal, né, ou da gente fazer o absurdo, como eu falei lá no começo do vídeo, a gente vaiar um atleta, isso para mim é totalmente inconcebível, isso para mim é uma atitude antidesportiva, isso mostra um desrespeito. Quando você desrespeita um time inteiro, uma coisa é você desrespeitar um atleta específico porque esse atleta fez algo que a torcida não gostou, ele falou algo que desrespeitou alguma coisa, aí tudo bem. Agora, quando você desrespeita todo um time, todo um grupo, toda uma nação, para mim é como se você estivesse desrespeitando aquele país como um todo, né? E se esse país, que no caso é os Estados Unidos, se eles são bem-sucedidos em tudo que eles fazem, se eles são bons nos esportes, parabéns para eles. Então eles encontraram uma fórmula, né? E a gente, em vez de ficar vaiando, em vez da gente ficar criticando, em vez da gente ficar achando que eles são snobs, a gente deveria tentar aprender um pouco com eles, não é mesmo? Porque se eles estão sempre ganhando algo, tudo, né? Se eles estão sempre se dando muito bem nos esportes, alguma coisa certa eles estão fazendo, vocês não concordam? Então, pessoal, eu acho que esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, ele tem o intuito de mostrar o quanto que a nossa personalidade, o quanto que os nossos pensamentos, o quanto que o modo que a gente vê o mundo, né, que a gente vê os outros, ele influencia não somente a forma como nós vamos agir, como também a forma de percepção dos outros, tá certo? Então não adianta nada a gente querer, por exemplo,
ser respeitado lá fora, se a gente vai viajar, se a gente vai, né, numa viagem a turismo, a gente vai, por exemplo, lá para os Estados Unidos, tá certo? E daí a gente começa a tomar essa atitude de sempre que vier um atleta americano para cá, ou vierem pessoas americanas para cá, a gente começar a vaiá-los. Então, isso pode chegar até um ponto em que isso de fato os incomode e eles comecem a nos tratar cada vez pior, ao invés de ver o Brasil como um país amigável, como um país de pessoas amigáveis, de pessoas amorosas, de pessoas compreensivas, vai começar a ver o Brasil literalmente como um país extremamente pobre e de terceiro mundo e vão começar literalmente a desdenhar de nós. Então, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo mais reflexivo, né? Como eu falei, ele não é um vídeo sobre esportes, mas é um vídeo sobre comportamento que eu tenho visto, né? Coisas que não aconteciam antigamente, né? Eu que sempre acompanhei muito esporte na televisão, então tudo que é tipo de esporte sempre gostei de assistir e nunca vi o Brasil tomando essa atitude, né? E isso acho que começou a se aflorar há alguns anos atrás, né? Então a gente tem que começar a parar de pensar pequeno. Essa é a verdade, né, pessoal? Se a gente quer ser grande, se a gente quer ser visto, se a gente quer ser respeitado, nós precisamos tomar atitudes de pessoas grandes. E pessoas grandes não perdem tempo reclamando dos outros. Pessoas grandes não perdem tempo vaiando os outros. Pessoas grandes não perdem tempo com essas pequenas picuinhas. Países grandes, países sérios, investem no esporte, investem em pessoas, investem em infraestrutura, investem em protocolos, tudo isso para que o esporte, para que as pessoas possam usufruir tudo da melhor maneira possível. Agora, enquanto nós ficarmos, né, com essas vainhas, enquanto nós ficarmos achando que limpar o próprio lixo é um absurdo, enquanto a gente continuar achando que um protocolo de segurança, por mais extremo que ele seja, mas que ele seja realmente levado à risca, é um absurdo muito grande. Enquanto nós vermos isso como atitudes exageradas, nós continuaremos sendo países pequenos. Então, comecemos a mudar a nossa mentalidade, pessoal. Comecemos a respeitar o outro, respeitar o próximo, não é mesmo? Porque é assim que a gente gostaria de ser correspondido, não é mesmo? A gente, como eu falei, nós vamos muitas vezes em viagens para outros lugares, a gente quer ser bem atendido, a gente quer ser bem recebido. A partir do momento que a gente começa a não receber as pessoas que vêm para cá, muito provavelmente isso vai começar a acontecer lá fora, e aí não adianta reclamar o leite derramado, porque quem começou a fazer isso fomos nós mesmos. Tá bom, pessoal? Então, bom, esse vídeo aqui foi um vídeo reflexivo, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Se vocês gostaram, por favor, pessoal, deixa aquele like, deixa aquele comentário, que sempre vai nos ajudar a fazer o canal crescer, e esse é o intuito aqui do canal, né, pessoal, a gente ter essa troca genuína, fazer com que essas conversas se tornem realmente discussões, que essas reflexões façam sentido para vocês, né? Então, por favor, comente aqui o que você achou do vídeo, se você acha também que ele pode ter alguma coisa de diferente, né? Então, por favor, dê aqui sua sugestão, porque o intuito aqui é sempre tornar o conteúdo o melhor possível para vocês, tá bom? Então, me chamo André, pessoal, muito obrigado por quem ficou aqui até o final e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.